Meus amigos e amigas, uma vez mais venhamos aqui para deixar uma palavra de reflexão para o teu coração nesta oportunidade. Desde já eu quero te pedir encarecidamente, você que tem nos seguido através das redes sociais, compartilhe este vídeo com os teus amigos, com a tua parentela, enfim, para que possamos alcançar um número razoável de pessoas e, ao mesmo tempo, essas pessoas também serem tocados e serem edificados por intermédio da palavra de Deus. O texto base que eu quero deixar para a nossa meditação, para a nossa edificação, está registrado no Salmo de número 92, o versículo de número 12, precisamente a parte B, para a nossa meditação. A Bíblia diz no Salmo 92, o versículo de número 12, diz assim: glória a Jesus, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Grave bem isso. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Aqui eu quero extrair aproximadamente três lições concernente a esta árvore chamado cedro do Líbano. Apenas três lições, rápida, sucinta, objetiva e direta para a minha e para a tua edificação. Que uma vez mais, se nós colocarmos estas verdades em prática na nossa vida, nós iremos ser bem-sucedidos em muitas áreas. Haja vista, se nós pararmos para observar, muitas pessoas querem crescer, muitas pessoas querem triunfar, muitas pessoas querem se dar bem na vida, muitas pessoas querem prosperar, muitas pessoas querem de alguma forma ter sucesso em algumas áreas da sua vida, ou por que não dizer em todas as áreas da sua vida. A questão é, será que estas pessoas de fato estão dispostas a passarem pelo processo? Pois bem, vamos aprender com o cedro e eu acredito que a mesma há de falar ao teu coração. Primeiro, se você parar para observar, o cedro, os seus 3 primeiros anos, a história vai contar que ele não cresce para cima. Ao contrário, a história conta que ele cresce, mas ele cresce as suas raízes para baixo. Em um período de aproximadamente 3 anos, as suas raízes crescem para baixo. É o mesmo que dizer, alguém está passando e está conjecturando, cadê? Não estou vendo nenhum sinal. Mas se enganam. Por quê? Porque o cedro está crescendo, mas está crescendo as suas raízes para baixo. E o interessante, queridos, é que o cedro, quando ele começa a crescer, ou por que não dizer, por que o cedro começa a crescer as suas raízes para baixo nos seus 3 primeiros anos? É porque o cedro, ele vive e ao mesmo tempo ele sobrevive em uma região de sequidão, é uma região desértica, e o cedro ele cresce as suas raízes para baixo com um objetivo. Primeiro, para encontrar águas, os lençóis freáticos de águas que estão debaixo, que estão de uma forma subterrânea. Ele vai, através das suas raízes, encontrar água, porque ele vai viver em uma época e vai viver em um contexto de sequidão. É por isso que ele vai ao encontro da água e por isso que ele consegue sobreviver e viver em época de sequidão. Segundo, o cedro também, quando está crescendo as suas raízes para baixo, ele encontra algumas rochas. E o interessante é que estas rochas elas servem como um obstáculo. Aparentemente vai servir como obstáculo, mas o cedro não a vê como obstáculo. Muito pelo contrário, as suas raízes abraçam, as suas raízes entrelaçam nas rochas que estão debaixo da terra e eles se fortalecem, se fincam através das suas raízes na rocha. Por isso que ele há de encontrar e ter ao mesmo tempo uma sustentabilidade. Aqui está a primeira verdade para com as nossas vidas. O ato de um cedro crescer as suas raízes nos seus 3 primeiros anos para baixo. Isso vai falar de uma solidez. Isto vai falar também do seu secreto. Escute, aqui fala da solidez e fala do seu secreto. Ou seja, ninguém está vendo, mas ele está crescendo para baixo. Esta tem que ser a nossa visão
e este tem que ser o nosso objetivo. Infelizmente, muitas pessoas estão se preocupando em querer primeiro crescer para cima, só que este crescimento, ele é um crescimento que não tem solidez, ele é um crescimento superficial. Então esta pessoa não vai muito longe, esta pessoa não triunfa, esta pessoa acaba de alguma forma ou de alguma sorte se dando mal na vida. Mas se nós pararmos para observar, a água representa Cristo e a rocha também representa Cristo. Aplicando esta palavra para o coração daqueles que já professam uma fé em Deus, quando você primeiro procura crescer em Cristo, quando você primeiro procura crescer em Deus, que é a nossa rocha inabalável, automaticamente você está tendo uma base, você está tendo uma solidez onde ninguém conseguirá te arrancar. Por quê? Porque a água é Cristo, a rocha é Cristo, e isto fala de nós crescermos primeiro em Cristo, para depois querermos crescer aos olhos dos homens, ok? Segunda verdade interessante é que o cedro, ele cresce em lugares de pedregais. Escute, isso aqui é interessante. O cedro cresce em lugares de pedregais. Lugares de pedregais representam lugares difíceis. Glória a Jesus, mas o interessante é que primeiro o cedro procurou crescer nos seus 3 primeiros anos as suas raízes, lembra? Agora a história vai contar e vai nos afirmar dizendo que o cedro ele cresce em lugares de pedregais, e pedregais representa lugares difíceis. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Infelizmente, queridos, muitas pessoas em lugares difíceis não conseguem crescer. Muitas pessoas em lugares difíceis não conseguem sobreviver. Infelizmente, muitas pessoas em lugares difíceis acabam até morrendo. Muitas pessoas não conseguem crescer em lugares difíceis porque lugares difíceis também representam crises na vida e estas pessoas não conseguem crescer. Mas eu quero te dizer que você é cedro, você é um tipo de cedro, é um crente cedro do Líbano, e por mais que seja difícil o lugar em que Deus te plantar, você irá conseguir crescer, você irá conseguir sobressair e o nome do Senhor será glorificado de maneira especial na tua vida. Lembra do nosso irmão Isaac? Isaac cresceu e triunfou no deserto onde todos estavam perecendo. Quero já liberar esta palavra de Deus, que não importa onde você está, por mais difícil que esteja, mas se primeiro você cresceu as suas raízes em Deus, você irá crescer e triunfar em lugares difíceis e o nome do Senhor será glorificado. Por último, aplico aqui esta palavra de Deus para o teu coração. Segundo a história, vai dizer que o cedro ele chega à sua altura, a aproximadamente 20 metros de altura. Isso é interessantíssimo, porque muitos não conseguem sobreviver e nem viver em lugar de sequidão, em lugar difíceis, mas o cedro ele consegue crescer aproximadamente 20 metros de altura. E o que é que representa a sua altura, o seu crescimento a tal ponto, a tal estatura no deserto? Representa nada mais, nada menos do que dizer sobre o destaque que ele alcança e a posição que ele alcança. Pense comigo, uma árvore no meio do deserto com uma altura aproximadamente de 20 metros de altura. Imagine, então esta árvore, ela entende e ela passa para mim e para você que ela alcançou destaque e que ela alcançou uma posição mesmo em meio ao deserto. A palavra de Deus que eu quero liberar para o teu coração é que você vai crescer em lugares difíceis, onde ninguém está crescendo, onde ninguém está sobressaindo e nem tampouco vivendo e sobrevivendo, mas você vai crescer porque você é cedro no Líbano. Qual é o segredo? Primeiro é crescermos em Deus. Quando crescermos em Deus, cresceremos e alcançaremos destaque e posição aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, porque esta é a vontade de Deus para o meu e para o teu coração. Se esta palavra de alguma sorte falou ao teu coração, deixa aqui o teu like, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você continuará sendo um canal de bênção para com a minha vida e também não deixará de ser abençoado mais e mais na pessoa de Jesus. Forte abraço, Alex Fiel, e até uma outra oportunidade.